Com o reaquecimento do mercado, a importação de produtos também cresceu. Se 2009 o setor não teve um ano muito bom, 2010 foi bem melhor. Segundo dados da ABMEI, o setor movimentou um volume de 2,2 bilhões de dólares neste ano, com crescimento de 42% na comparação com o apurado em 2009. Sobre isso, nós conversamos com o novo presidente da ABMEI, Enio Crispino. Enio, como se comportou o negócio de importação de máquinas neste ano? O setor de máquinas e equipamentos importados significou em 2010 um volume de negócios da ordem de 2,2 bilhões de dólares, né? E isso significa um aumento expressivo de mais de 40% em relação ao volume do ano passado, em que todos sabemos que as dificuldades foram muitas e em que houve uma grande queda nessas importações. Ainda assim, esse volume de 2010 não chega próximo das expectativas que tínhamos na realidade, que eram um pouco maiores, da ordem de 5% maiores, mas acreditamos que para o ano de 2011, níveis similares ao momento pré-crise de 2008 sejam atingidos, ou seja, deveremos voltar a um patamar de 2,6 bilhões de dólares, o que significará, em relação a 2010, um aumento da ordem de 15% pelo menos. Mesmo assim, então, a gente pode entender o resultado de 2010 positivo, já que começa uma tendência de recuperação. Sim, sem dúvida positivo, sem dúvida ascendente em todos os segmentos de atuação, em que também aproveitamos citar que o carro-chefe tem sido, como de costume, a indústria automobilística, que significa, por exemplo, para a ABMEI, da ordem de 70% daquilo que gera de negócios para os nossos associados. Outros setores como petróleo e gás, também setores relacionados à linha branca, né? São segmentos de atuação que têm justificado e trazido muitos investimentos também em equipamentos importados. O crédito hoje, ele não é mais um problema para o setor para importação de máquinas? Digamos, não há falta de crédito, e sim o que há é um valor muito elevado das taxas de juros, né? Sobretudo para as máquinas importadas, visto que nós não dispomos de linhas de crédito, por exemplo, como é o caso do Finame, sobretudo o Finame PSI, que é uma linha que o governo criou para, digamos, compensar os efeitos da crise sobre os fabricantes de bens de capital. Essa linha oferece uma taxa de juros de 5,5% ao ano, fixo, e ela continuará até pelo menos março do ano que vem. Máquina e equipamento importado não tem nada similar. Ela só vai ser adquirida mediante a contratação de um financiamento, por exemplo, um leasing, por exemplo, um crédito oferecido pelo banco, e vai se regular pelas taxas de mercado, que são bastante elevadas. E a taxa de câmbio, ela é favorável para esse negócio hoje? Ao contrário de que todos pensam que ter um dólar fraco significa um aumento no volume de importação de máquinas e equipamentos, isso não é de todo verdadeiro, já que esse dólar fraco significa que não está valendo a pena fabricar determinados produtos no Brasil. Se o Brasil tivesse um dólar de equilíbrio mais interessante, da ordem de pelo menos 2,20, voltaria a se ter o interesse por parte de muitas empresas em fabricar no país e, sendo então o caso, demandaria o investimento em muito mais máquinas e equipamentos, tanto nacionais quanto importados.
Enquanto o setor automobilístico tem puxado a recuperação do setor, dessas importações de máquinas, qual setor tem tido um pior desempenho, um desempenho menos expressivo? Eu não diria um pior desempenho, talvez um desempenho não tão expressivo como aquele que existiu em 2009, seria, por exemplo, o setor eletroeletrônico, o próprio setor de transformação de plástico. Em 2009 foi realmente um boom que existiu na aquisição de injetoras de plástico para a fabricação de produtos acabados desse tipo de material, né? E esse ano eu diria que já está dentro da normalidade, né? Não que esteja sendo um ano longe de ser ruim, apenas com índices de crescimento muito dentro da chamada normalidade. Quais são as expectativas da ABMEI em relação ao novo governo que começa no próximo ano? Bom, a expectativa como associação e eu particularmente como cidadão é de que realmente no governo que se inicia em 1º de janeiro se tenha tudo aquilo que foi dito em discurso colocado em prática, visando transformar esse país realmente, além de uma democracia, mas um país viável, né? E tudo isso somente será possível se, enfim, colocar-se em prática as chamadas e tão desejadas reformas. No nosso setor, sobretudo, a reforma tributária, para desonerar a produção, né? Tudo aquilo que se investe em bens de capital, seja máquina nacional, seja máquina importada, deveria ser desonerado, porque isso significa, em se tratando de incentivar a produção, criar-se empregos, a intenção também de criar-se novas fábricas, né? E passar a fazer no país aquilo que muitas vezes está sendo feito lá fora, porque aqui não é viável. Enio, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.